Olá, está começando o Câmera Recife e no programa de hoje vamos exibir a série Debaixo da Ponte, que mostra o dia a dia e os desafios de quem vive em uma comunidade de palafitas na capital pernambucana. As dificuldades de quem tem pouco para comer, as consequências de viver sem saneamento básico, os riscos de uma moradia insegura. Agora, no Câmera Recife. Beco do Sururu, comunidade localizada na zona sul do Recife, entre as duas pontes Governador Paulo Guerra. Neste primeiro bloco, vamos conhecer os obstáculos de quem vive por lá e precisa superá-los a cada dia para colocar comida na mesa. Ontem eu vi um bicho catando comidas entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Comia com voracidade. Esse bicho não era um cão, não era um gato, nem era um rato. Esse bicho era o homem. Recife, 2018. Mais de 70 anos depois da composição do poema O Bicho, pouca coisa mudou. No eterno combate para existir, sobreviver, viver, o homem consegue uma vitória não duradoura. A fome se encarrega de lembrar do próximo embate. A cena descrita no poema ainda hoje se repete. Aqui no Beco do Sururu vivem cerca de 40 famílias. Algumas delas numerosas, outras de um só, como a do seu João Carlos. Agora este senhor de 61 anos é quem interpreta o papel do bicho, de Manuel Bandeira. Ele faz parte dos 13 milhões de brasileiros que não comem a quantidade adequada de alimento. E mais da metade, cerca de 8 milhões, moram no Nordeste. Seu José Carlos, quantas refeições o senhor faz por dia? Às vezes uma, às vezes nenhuma. É pão com banana, entendeu? Fico com fome, fico delirando aqui de noite, entendeu? Sem saber que eu vou comer no outro dia de manhã cedo. Porque aqui ninguém pode ajudar ninguém, me dar um comer ninguém. Então já está com dificuldade, entendeu? Aí eu fico por ali, lá vai, faz um favor para um favor, outro, aí me dá um real, dois, eu compro pão, com banana, como. Nunca mais comi um feijão na minha vida. Além da fome, Bandeira chama atenção para a desigualdade, sempre presente no Recife, numa escala de 0 a 1, onde quanto mais próximo de zero, menor é a desigualdade. A capital pernambucana marca 0,68, supera o índice nacional, que é de 0,49. O posto de capital mais desigual do país já dura mais de 25 anos. A ONU considera extremamente pobre quem ganha R$ 70 ou menos a cada mês. Com apenas R$ 600 por mês, em média, Dona Ana chega a sustentar 10 pessoas, um gasto de R$ 60 por integrante da família. 10 pessoas que vivem da pesca aqui. E quanto a senhora fatura por mês, mais ou menos? Uns 600. R$ 600 para 10 pessoas. Para 10 pessoas. E quantas refeições a senhora faz por dia, sem regulamento? Faz as 3? Graças a Deus faz, né? Um dia como pão com manteiga, um dia como pão com ovo, um dia como ovo com feijão e assim vai. Recebemos uma nota da Secretaria de Desenvolvimento Social do Recife informando que não há projeto específico para os moradores do Beco do Sururu. A Secretaria ainda esclarece que a comunidade pode procurar os serviços do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Diante dessa situação bem indigesta, nós fomos até a Universidade Federal de Pernambuco para conversar com a nutricionista Fabiana Pastiche. Então, professora, a definição de fome é necessariamente não ter o que comer? Não, obrigatoriamente não. Existe aquela fome que a gente chama de fome fisiológica, né? Ou seja, aquela sensação de ter vontade de comer, de sentir a necessidade de comer. Mas o fato de você não ter
uma alimentação variada, não ter a possibilidade de ter acesso a alimentos variados, também pode ser considerado uma situação de subnutrição ou má nutrição e que vai gerar aspectos de fome naquele indivíduo, né? Ou seja, eu posso ter o que comer, mas isso não ser em variedade, não ser alimentos diferentes, que vão me dar nutrientes diferentes, e isso vai causar uma situação de subalimentação para o meu organismo, que não vai funcionar da maneira que ele deveria funcionar. Isso também pode ser considerado uma situação de fome. Como dá para notar, é um sistema cíclico. Primeiro o pescador tira o sururu da maré. Pescado esse que, na falta de conseguir ser vendido, vira o próprio alimento. E na hora de fazer suas necessidades, aquele sururu, agora transformado em dejetos, é lançado novamente à maré, servindo de nutriente para as safras futuras. O produto que eles comercializam é um produto de muito fácil contaminação, né? Até pela própria origem desse produto. Claro que se ele for bem higienizado, né, fervido, cozinhado da forma correta, ele não vai ter aquele risco de contaminação que ele teria se for consumido de forma in natura, né, que a gente chama. E assim, apesar da gente estar falando de uma população em vulnerabilidade, esse alimento é um alimento de um grande valor nutricional. Só que ele não pode ser consumido isolado, porque alguns nutrientes que ele tem faltam em outros alimentos e alguns nutrientes de outros alimentos faltam nele. Então não dá para ser um único alimento de um indivíduo. Essa grande possibilidade de contaminação e doenças é papo para depois. O que é certo mesmo é o direito humano à alimentação adequada, que está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Isso quer dizer que deve ser adequada em variedade e em qualidade, né? Pelo menos deveria. Como todos os seres humanos, né? A não ser excluindo os bebês menores de 6 meses, que o leite materno seria o alimento completo, mas todos os seres humanos eles devem compor, basicamente, na sua alimentação, feijão, alimentos fontes de carboidrato, que a gente chama de cereais, tubérculos, as raízes, né? Que a gente, na nossa população aqui no Nordeste, a gente tem uma certa facilidade de acesso, que seria a macaxeira, o arroz, o inhame, uma batata doce, frutas e verduras e as carnes, né? Então, dentre os alimentos, o que eles têm mais acesso lá, que é o que eles pescam, eles seriam cuja necessidade tem a menor proporção, né? Porque o que vai suprir mesmo a necessidade energética, né, e funcional do organismo seriam dos outros grupos alimentares que eles não têm acesso quando eles estão em situação de vulnerabilidade. Depois do intervalo, as condições sanitárias de quem mora no local. O Câmera Recife volta já. O especial Debaixo da Ponte está de volta. A falta de saneamento básico, a proliferação de lixo, ratos, o rio transformado em esgoto. A ajuda vem de onde menos se espera, quando o auxílio do poder público, ao que parece, não é suficiente. O corpo ainda é pouco. E o pulso ainda pulsa. Toxoplasmose, sarampo é sarampo, é. Hipocondria, ulcerotrombose, coqueluche, é hipocondria. É ciúme, é. É ciúme. É raiva, asma, hipocondria, cleptomania, tuberculose, sarampo, gripe, leucemia, desonestidade, câncer, pneumonia. É pneumonia, trombose, tuberculose, gripe. É o quê? Leucemia? É ciúme, raiva, cleptomania, hipocondria, toxoplasmose, faringite, gripe, leucemia, escarlatina, estupidez, paralisia. O corpo ainda é pouco. E o pulso ainda pulsa. Pulsa. Pulsa! E o corpo ainda é pouco. Pouco. Pouco, pouco. Não é ela não. O corpo ainda é pouco. Mas o pulso ainda pulsa. Pulsa.
Eu sei, o corpo ainda é pouco e o pulso ainda pulsa. Tá bom? Estou lhe dizendo que o corpo ainda é pouco e o pulso ainda pulsa. Pronto. Não é fácil viver aqui. É lixo, rato, a água suja diverte as crianças. Morar no Beco do Sururu é uma batalha que Esther Gomes luta todos os dias. A dona de casa é responsável pela irmã Marileide e a filha Evelyn. As duas são especiais e precisam de uma atenção maior. E para conseguir atendimento médico no posto mais próximo... É muito trabalho. Às vezes eu quero conseguir uma ficha para ela, demora 1 mês ou 2 para poder ser atendida. Aí estou com 4 meses mesmo, que eu estava tentando conseguir uma ficha para minha filha e não consegui. Aí eu estou esperando o que agora? Teve febre sexta-feira, ela vai ter convulsão, que eu sei que ela tem convulsiva, é convulsiva. Então, a qualquer hora eu estou para levar ela para a restauração. E quando para sair daqui para a restauração, eu boto ela assim nos braços, né? E saio correndo por aqui, porque aqui nem caminho a gente tem para sair. Você vê que aqui é os caminhos de madeira. Se sai de cadeira de roda, é caindo com ela. Então eu prefiro eu mesmo botar nos braços, me arrebentar e sair com ela por cima das tábuas. Fomos convidados a entrar no único quarto da casa. Porque ela está doentinha. Está com febre. Não está mais, né, mãe? Mas pela minha filha eu faço tudo. Aqui tem escorpião, aqui tem rato. Os buracos aqui, ó, como você vê aí, ó. É buraco de rato. Hoje mesmo andei tampando com cimento com a minha irmã. Porque eu não tenho condições de comprar um saco de cimento para rebocar a minha casa. Eu não tenho condições aqui para nada. Eu conto aqui para sorte, de sorte para tudo. Gabi Souza ainda lembra quando a comunidade sofreu com o surto de arboviroses entre 2015 e 2016. E você também já teve zika, né? Uhum. Como foi ter essa doença que você cata sururu também para sobreviver? Você não pôde trabalhar? Eu não pude trabalhar, passei 1 mês e 15 dias em casa. Minha mãe que me ajudou com remédio, alimento que ela trazia para mim da Jana Bezerra, que ela trabalha na Jana Bezerra. Aí eu passei 1 mês e 15 dias sem trabalhar, sem poder trabalhar por causa da chikungunya. E passou um bom tempo também sentindo dores, como foi? Era dores no corpo, tive muito hematoma, ficaram aqueles hematomas no corpo. Minhas mãos doíam demais, a junta do pé, Você comentou, dor de cabeça. Você comentou com a gente que aqui também dá muito rato, barata. Como é que você faz assim para viver no meio de tudo isso? Tem bastante limpeza, porque o barco já que é úmido, a gente tem que ter menos alimento, porque quanto mais alimento tem, mais rato tem. Se tiver menos comida, quanto menos comida você deixar no barraco, menos rato vai ter. Mesmo com tão pouco, a solidariedade não falta no Beco do Sururu. Um homem conhecido apenas por José sofreu uma queimadura e foi acolhido. Ele não mora aqui na comunidade, ele só está sendo cuidado pelo pessoal daqui. A gente tem que ter um pouco de cautela para chegar onde ele está, porque a ponte está cedendo, inclusive quase nossa equipe cai. É um risco que eles correm bastante aqui no Beco do Sururu. Tudo bom, seu José? Tudo certinho? Você não é morador aqui do Beco, mas sempre conta com a ajuda deles, né? É verdade. E tem uma senhora aqui que ela me acolhe muito, dona Ana. E foi ela que me acolheu até hoje, desde que eu estou acidentado. Agradeço muito a Deus por ela. Faz quanto tempo que você sofreu a queimadura? Agora deve fazer em torno de uns 8 dias. Hoje é segunda, terça, né? Faz em torno de 9 dias. Foi na segunda-feira retrasada. Certo. E quem cuidou do senhor? Porque você não recorreu ao hospital, né? Não, tem um senhor aí chamado Fernando Curativo, que é uma pessoa que Deus enviou, muito abençoada, que ele arruma as coisas materiais nos hospitais e vem até a casa dos pobrezinhos e faz todo o trabalho. Fernando Curativo nasceu no Pina e ajuda a comunidade há 9 anos. Conhecido como enfermeiro da favela, encontrou José naquela situação que nós mostramos. Estava grave, estava cheio de couro queimado. Eu limpei num dia, no outro dia eu tirei os couros todinho, devagarzinho, ele gritando, cimento de dor e eu tirando. Fiz três curativos nele, depois ele sumiu, não vi mais ele até hoje. A impressão que eu tive dele foi um choque. Era de choque, mas como foi eu não sei. Eu nem me preocupo a par dessa situação. Chegou para mim qualquer paciente, chegou eu não pergunto nada. Só faço a minha parte, que é fazer os curativos, cuidar da pessoa.
A Secretaria de Saúde do Recife foi procurada e não se posicionou. Mauricéia Maria de Santana, mestre e doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz Pernambuco, explicou como o Beco do Sururu influencia na vida de quem vive lá. A pessoa viver numa condição de uma casa que quase não tem proteção nenhuma, né? Viver dentro de uma casa onde você não tem as condições mínimas objetivas. Lidar com um trabalho onde você está em condição de risco absoluto, né? Então, são elementos que interferem direto na condição de vida e que essa condição de vida reflete diretamente na condição de saúde. Lembra da história de Evelyn, que foi socorrida pela mãe quando teve convulsões? É mais um elemento no quadro de injustiça em que vivemos. O acesso a uma palafita é muito difícil. Imagina alguém sair de uma palafita, que são tábuas imersas em águas inseguras, sair com outro ser no colo para ir buscar um serviço. O serviço precisa estar e foi pensado para estar. E se não está, por quê? Eu acho que cabe a gente, enquanto cidadão, questionar o porquê que a gente mantém tanta desigualdade. Não só desigualdade, porque aquela situação não é desigualdade, é injustiça. No próximo bloco, a moradia precária sobre as águas sujas do rio. O Beco do Sururu faz parte de um número alarmante no Recife. Mais da metade da população vive em zonas de risco. Viver sobre a incerteza constante de perder tudo de uma hora para outra faz parte do cotidiano dessa comunidade. Entre a paisagem, o rio fluía como uma espada de líquido espesso, como um cão humilde e espesso. Entre a paisagem fluía de homens plantados na lama, de casas de lamas, de ilhas coaguladas de lamas e lamas, de paisagens, de anfíbios, de lama e lama. O rio era como aquele homem, como um cão sem plumas. Um cão sem plumas é um cão quase saqueado. É um cão mais que assassinado. As palafitas já fazem parte da paisagem recifense. São cerca de 11 milhões de pessoas que vivem em moradias precárias no Brasil. 22% estão na capital pernambucana. 53% da população do Recife vive em áreas de risco. A gente recebeu a informação que esse barraco está um tanto comprometido, então a gente vai ter bastante cuidado aqui na hora de entrar. Com licença. A casa é de Keila da Silva. Ela vive junto com 5 filhos. O risco do barraco vir abaixo é grande. A mulher prefere não aparecer, mas permite que a gente mostre o lugar em que mora. Bom, a gente está seguindo aqui agora. Esse aqui é o seu quarto, né? É. Aqui tu dorme com quantos filhos? Aqui eu durmo com Arthur e Cauane e aqui dorme Diego. São os mais novos aqui então? É, o mais novo são que dorme aqui comigo aqui. É Diego que dorme, mas só que eu não tô dormindo aqui não, porque tá tudo molhado aí. Quanto tempo que tem esse barraco aqui? Eu, 3 anos. 3 anos. É. E você disse pra gente que estava numa situação complicada. Qual o problema dele? Ele tá caindo, tá molhando tudo aqui dentro. A gente tá num período mais chuvoso, como fica? Fica ruim, né? Eu tô dormindo na casa da minha colega Esther, todo dia, e os meninos. Keila nos mostra um dos quartos da casa. No mesmo cômodo, fica um banheiro improvisado. Como faz aqui na hora da necessidade? A gente faz aí no buraco. Tem que fazer aí a maré leva, quando a maré tá cheia. Esse banquinho aqui é pra quê? Esse banquinho foi os meninos que botaram o balde aqui pra tomar banho. É no balde então a água do banho? É, a gente carrega lá fora. De casa. Leidiane também vive numa situação precária. A casa de alvenaria abriga a mulher e suas 2 filhas. Desde quando? Você sempre morou aqui ou veio de outro lugar para cá? Desde que eu nasci, eu moro aqui. Há 22 anos. Você tem 22 anos? 22 anos. E o que é que você faz assim para sustentar teus filhos? Atualmente eu estou catando um sururu e a gente trabalha eu trabalho com pesca.
Você vai para o mar? É para Maré, pegar sururu e marisco. E quanto por mês você fatura, dá para conseguir? Quando a maré tá boa, a gente fatura R$200, 250. Por mês? Por mês. Mas quando não tá bom, é 100, 150. Isso para você e suas 2 filhas? É, para mim e para minhas 2 filhas. Lidiane foi abandonada pelo marido e perdeu um filho. Aí eu perdi aqui, o meu filho. Ele caiu dentro da maré, não viu, eu estava trabalhando. E ele, infelizmente, caiu aqui. Nós procuramos a Autarquia de Urbanização do Recife para saber as soluções que o poder público tem para uma moradia mais digna e adequada para os moradores do Beco do Sururu. Então ali é para se fazer um trabalho no caso específico do Beco do Sururu, eles estão situados em local de proteção ambiental. Então eles não vão poder ser consolidados exatamente no local onde eles se encontram. Teria que se verificar um local ali bem próximo, até pela própria atividade econômica, para que eles pudessem ser reassentados. Então já teve, né, aí nos anos recentes, passado, os habitacionais da Via Mangue, com a implantação da Via Mangue. Mas algumas famílias voltaram para o local, precisa se avaliar melhor o porquê desse retorno, para que se tenha uma política mais eficiente, que se sustente. Lembra dela, lá do começo do programa? Ana nos conta o motivo. Eu mesmo moro aqui, mas eu tenho a minha casa. Eu moro aqui por causa do meu trabalho. Não tenho condições de viver do meu trabalho lá no outro habitacional. Eu tenho minha casinha. Mas só que em termos de trabalho, para mim, para lá não dá. Então, para a senhora sair daqui não é a solução, né? Para mim não é a solução sair daqui, não. A ONG Habitat para a Humanidade, que tem o objetivo de promover a moradia como direito humano fundamental, também foi ouvida. Eu acho que tem que, uma primeira questão é, você não pode produzir moradia sem discutir como vai ser a solução, com quem vai viver lá. Então, para mim, tem um aspecto inicial, que é o da participação popular, que precisa ser considerado sempre. Você precisa chamar essas pessoas para construir o processo. Quanto mais participando desse desenho da solução essas pessoas tiverem, menos chance tem disso acontecer, né? Das pessoas não se reconhecerem no lugar e por isso saírem de lá. Tem dias que dá vontade de rir, de abrir a boca para Deus, nosso dentista, e perguntar: por que esse mundo tá tão banguelo? Por quê? Por que esse mundo tá tão banguelo?